Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Adora Ele. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem.
Adore a Ele. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé, pois Sua palavra, aleluia, oh, escudo, nele crê, Ele é escudo para os que aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Você está seguro nos... Todo mundo cantando assim, ó. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Declare! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Você pode dizer assim, ó. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, 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 Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. E quantos creem? Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Só igreja!
Olá, povo da aliança, graça e paz em nome daquele que vive e reina para todo sempre, o Cordeiro Imaculado de Deus. Hoje nós iremos estudar o capítulo 7 de Apocalipse e vai ser bênção demais para a tua vida em nome de Jesus. Como que está você, minha irmã? Meu irmão, está orando por mim? Estou levantando de 2 até as 5:30 da manhã para clamar pela tua vida, por aqueles que o Senhor me confiou, o pastoreio aqui na IPJP. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela tua fidelidade aos dízimos e ofertas. Estou sempre falando isso porque é através da tua fidelidade, daquilo que o Espírito Santo fez na tua vida, é que você então, como expressão de gratidão, de adoração e amor a Deus, é fiel aos dízimos e ofertas, que é algo, a entrega e devolução do dízimo e ofertas não faz parte só da lei, mas desde Abrão, Gênesis aqui, Abrão entregou o dízimo, Jacó, Jesus Cristo não o proibiu. É isso que a entrega e devolução de dízimo entendemos. Só entrega, só devolve aquele que tem o coração quebrantado, regenerado, e o faz não como apenas uma obrigação, mas o faz por entender o projeto de Deus para a sua igreja aqui na terra e para aqueles que ele vocacionou e chamou. Veja bem, o capítulo 6, nós falamos aqui quando o Cordeiro vencedor, ele abriu ao tomar das mãos daquele que estava sentado no trono o livro, selado por dentro e por fora. E quando ele começa a desatar os selos, nós vimos os 4 cavalos saindo. O primeiro cavalo que representa o Evangelho, as boas novas do Evangelho. E aquele cavalo, com seu cavaleiro, saiu vencendo e para vencer. E falamos que nada pode deter a pregação do Evangelho. E é importante eu repetir outra coisa aqui. É que o livro de Apocalipse, ele repete 7 vezes. Conquanto a história do mundo, a história não é cíclica, como os gregos criam, mas especificamente aqui os relatos, os quadros do Apocalipse são cíclicos. Deus vai repetindo aqui a revelação ao apóstolo João. E é interessante que quando naquela época não existia, como temos hoje a Bíblia em várias versões, não é? Tem a Bíblia hoje da mulher, a Bíblia do evangelista, a Bíblia do presbítero, do diácono, Bíblia do gerente, tem Bíblia de todos os jeitos, né? Naquela época, a maneira de falar, de ensinar a palavra era aqui, ó. E você sabia, quando você ouve, você aprende muito mais. E aqui, eu não sei por que Deus utilizou essa estratégia, mas Deus utilizou aqui as repetições. Nós não sabemos o mistério por que Deus repete aqui 7 vezes. E Deus tinha um propósito, e tem, quanto a isso aqui. O livro de Apocalipse mostra a vitória do Cordeiro Imaculado de Deus, que veio a este mundo, morreu. Ele, quando foi colocado no túmulo, ao 3º dia ressuscitou, subiu aos céus, e o diabo foi derrotado. E João vê no capítulo 4 e depois no capítulo 5, ele vê aquele ser extraordinário sentado no trono, e ali o Cordeiro, o Cristo vencedor, notifica a sua vitória na cruz sobre os principados, potestades, demônios do mundo tenebroso. Ele venceu, e por isso ele entregou à igreja
uma missão de pregar o evangelho da cruz. O evangelho que Cristo morreu na cruz pelos eleitos, por aqueles que Deus escolheu, predestinou em Cristo desde antes da fundação do mundo. E o livro de Apocalipse aqui, então, é um livro que começa esses fatos que João viu acontecerem, e tudo iniciou desde a morte de Cristo, a sua ressurreição, e aí ele vai para os céus e determina que os seus escolhidos, que Deus escolheu e deu a ele, e ninguém pode arrebatar nenhum de nós das mãos deste Cordeiro vencedor. E é por isso que o livro de Apocalipse, conquanto é um livro cheio de símbolos, mas eu e você, lembra que eu falei isso? Eu e você temos o código. Nós conseguimos compreender o Apocalipse quando alguém nos instrui. Por quê? Porque nós já temos dentro de nós um código. O Espírito Santo, que inspirou estes 66 livros, é Ele que nos instrui para que sejamos aperfeiçoados até que cheguemos à varonilidade do varão perfeito, que é Ele, Cristo Jesus, o Cristo vivo, ressurreto. Vamos lá então, capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azé 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vêm? De onde vieram estes? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles
o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro se encontra no meio, aquele que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome. O Senhor, que João viu que tem os olhos como chamas de fogo. Uma palavra, ou da boca saía uma espada afinada de 2 gumes, que representa que a tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ao ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas, a medula, e apta para nos dar discernimento e apta para discernir os propósitos do coração. Fala, ó príncipe de Deus. Fala, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Fala, Senhor, cabeça da igreja, àqueles que estão me assistindo agora. Em teu nome, amém. Olha para vocês verem aqui então, capítulo 7. Aqui diz: depois disto vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui mostra, e o número 4, a ideia do Apocalipse, quando utiliza os números, eles são simbólicos, mas exatamente para mostrar aqui o controle deste Cristo vencedor sobre a natureza, sobre todas as coisas. Vocês lembram quando Jesus Cristo estava dormindo naquele barquinho e começou as ondas bravias sacudirem aquela embarcação e começou a tempestade, e quando aqueles discípulos aturdidos despertaram o Senhor mandou com a sua palavra de ordem acalmar o mar, as ondas bravias do mar, e ele acalmou aquela tempestade. Mar, acalma, vento, emudeça, cale tudo. Quem é este que até as águas obedecem o seu nome? Quem é este que os ventos ouvem a sua voz? Consegue falar até mesmo com a natureza? Este é Jesus, o Cristo vivo, que é o cabeça da igreja. E aqui mostra, quando João vê que os 4 anjos foi-lhes dado a ordem de não deixar os ventos virem, porque destruiria tudo. O versículo 2 diz: vi outro anjo que subiu do nascente do sol, no oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos que ficavam nas 4 pontas da terra, dizendo o seguinte: olha o que diz aqui. Ele disse: aqueles que os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados os servos do nosso Deus. Aguenta firme aí. Não destrua tudo. Não destrua as árvores, não destrua os mares. Sabe o que significa, meus irmãos? É preciso aprendermos isso, povo de Deus. Igreja IPJP. Eleitos. Ele tem o controle. Quando a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo, é para mostrar que ele tem o controle das pequenas coisas, dos micro-organismos, de uma sementinha de mostarda. E tem também o controle das macro-coisas, das coisas grandes, do universo. Quando acontece uma tempestade, um tufão,
um maremoto, um terremoto, um tsunami, só acontece porque ele permite. O diabo pode até fazer soprar os ventos, como aconteceu com Jó, lembra? Que veio aquela ventania, derrubou a casa, deu tempestade, até fogo caiu do céu. Porque o próprio Satanás tem poder para fazer isso. Mas ele só age, como nós temos dito aqui, até onde Deus permite. Porque ele está dominado. E aqui ele recebeu então, aqui João viu que os 4 anjos aquietaram, para. O anjo falou assim, olha, ele vem do Oriente lá e fala assim, não danifiques a terra, as árvores, não danifiques os mares. Por isso que é certo, meu irmão, você orar a Deus, viajando. Eu me lembro quando nós estávamos em Brasília, em 1985, 84, 85, o reverendo João, da primeira igreja presbiteriana, ia inaugurar e organizar uma congregação em igreja. E formou chuva. E eu vi a ousadia daquele homem e disse, Deus, nós queremos que nessa tarde o Senhor nos dê a graça dessa reunião aqui, podermos fazer todo esse processo, e foi feito um culto ar livre, para depois haver a organização na época. E quando nós começamos a cantar, e já estava chovendo em alguns lugares, nós vimos aquela nuvem escura saindo. Deus continua ouvindo a oração, tudo está no controle dele. E quando você estiver viajando, acontecer algo que você vê, uma impossibilidade, clame ao Senhor. Ele continua no controle de todas as coisas. E aqui diz, versículo 4, não danifiques tudo, não acaba com tudo, o mundo não vai ser destruído até que sejam selados aqueles que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, os eleitos, os que fazem parte do povo da aliança. E é isso que o Senhor aqui está dizendo, isso nos dá consolo. Acontece uma tragédia mundial, este vírus aí, o Covid-19, calma. E é aquele negócio, vou ser sincero com vocês. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Queira vivamos, queira morramos, somos do Senhor. Devemos nos proteger. A vida é maravilhosa com Cristo, apesar das adversidades. Mas é preciso entendermos que Ele continua no controle. Quem Ele levou já daqui deste mundo e tem para levar, Ele vai levar. Mas ainda que aconteça qualquer situação difícil, os meus dias e os teus dias já foram contados e determinados por Ele. Não podemos brincar, acomodar. Todo um tem o seu dia de morrer. Mas talvez você vai morrer naquele dia por falta de sabedoria e displicência. Você vai sofrer algum problema físico, alguma inabilidade por falta de sabedoria. Mas o que é preciso entendermos Ele continua no controle. E não danifiques, porque tem os selados. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. É preciso entender aqui, gente. Aqui vai falando 12 mil de Issacar, 12 mil de Aser, 12 mil de Judá, 12 mil de Benjamim, 12 mil de José, 12 mil de Aser, 12 mil... E vai falando aqui de Simeão, Levi. E as testemunhas de Jeová pegaram isso aqui. Literalmente. Gente, 144 mil números no Apocalipse, eles são indeterminados. Lembra que eu lhes disse, e vou repetir aqui, quando a gente vê as 12 tribos, e também são 12 apóstolos, se você multiplicar, vai dar exatamente 144 mil. E se você multiplicar aqui, as 12 tribos por 12 mil, 144 mil. Está falando especificamente aqui do Israel
aqueles que converteram, aqueles que desde a época de Abraão foram salvos e já estão com o Senhor, e muitos que ainda serão salvos. E Deus não tem nenhum compromisso, eu tenho lhes dito, com Israel, judeus lá, etnia. O tempo deles, olha, passou como nação, como etnia. E se eles não converterem, eles vão para o inferno. E a quantidade de judeus que já converteram e têm convertido, e aqueles que converteram antes, converteram na fé de que um dia o Senhor cumpriria a promessa que haveria de vir o Salvador. Os 144 mil aqui é um número indeterminado, é um número simbólico para mostrar que o Israel de Deus do passado, que foi salvo, e é um número indeterminado, o Senhor que os chamou, João vê aqui, e um dia nós estaremos aqui com eles, a igreja do Senhor, o Carral, lá no passado. Então 144 mil aqui não são as testemunhas de Jeová, são aqueles selados do Velho Testamento, selados sim, já pelo Espírito Santo de Deus, porque eles tiveram fé, e ainda há muitos para serem selados, gentios, povos, línguas, que ainda converterão. Olha o versículo agora 9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence à salvação. Aqui fala de uma multidão, povos, línguas, nações, e até para que aqueles crentes na época judeus, que estavam sofrendo aqui por permanecerem fiéis, e também aqueles judeus que estavam entregando o povo do Senhor, entendessem que a salvação, que a bênção de Deus para aqueles que Ele chamou não se restringe mais apenas a um povo judeu, mas gente de toda tribo, língua, nação, etnias. E por isso, quando essa carta foi lida certamente, alguns judeus que já estavam perseguindo os crentes, é aí que eles escandalizaram. Olha o que estão dizendo aí. Eles estão dizendo aí agora que a salvação de Deus, morar com o nosso pai Abraão, eu estou supondo, né, gente? Morar com o nosso pai Abraão e morar e habitar com Deus. Olha o que eles estão dizendo aí. Dizendo que tribos, povos, nações irão. E ainda mais, estão falando aí deste Cristo que morreu, que é só através dele. E é só mesmo através dele. Número 144 mil não está falando de um número fechado. Só em Montes Claros aqui tem 3 vezes mais esse número de pessoas morando aqui. Entende? O que está falando aqui é um número indeterminado. Versículo 11 fala: todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, lembram daqueles 4 seres viventes? Representados a terra lá em cima, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram ao Deus, dizendo: amém. Olha para vocês verem, povo de Deus, noite e dia, dia e noite, nos céus, o céu não está parado, tem hortes celestiais, tem anjos, seres angelicais adorando, glorificando aquele que é, que era e que há de vir, o Cordeiro vencedor, que triunfou na cruz e apagou os nossos pecados. Glória, povo, aleluia. Aqui diz: o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos.
dos séculos. João viu tudo isso. Ele viu um número inumerável. Imagina quando houver o banquete, quando houver aquela mesa da ceia do Cordeiro. 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha para cá, irmã, irmão. Quando você for pregar o evangelho para alguém, não tem como a pessoa ser salva, senão através da fé em Cristo, e isto é graça. Não tem como a pessoa ser purificada dos seus pecados, senão pelo sangue remidor do Cordeiro Imaculado. Temos de falar do sangue. É pelo sangue. O sangue do justo Cordeiro de Deus que se entregou naquela cruz. Não tem como falarmos em povo eleito se não falarmos da água do batismo. A água do batismo não tem poder para salvar, para purificar, mas a água do batismo, a água significa purificação, simboliza o Espírito. E é o Espírito de Deus que nos regenera, que nos convence do pecado. E quando o Espírito Santo nos convence do pecado, é o sangue que nos lava, que nos purifica. Por isso é preciso entender, quando João, aqui, ele escreve no seu Evangelho, capítulo 3, quem não nascer da água e do Espírito. Não está dizendo que o batismo purifica, mas está dizendo ali, quem não nascer da água e do Espírito, quem não for regenerado. E a água que João diz lá é exatamente essa palavra que você vai lendo e ela vai te purificando, simbolizando então também a água, a palavra que nos limpa. Por isso, eu quero falar com você, meu irmão e irmã, a importância, rapidinho aqui, porque os selados, aqueles que já lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, deve confirmar o selo que já houve em si, conforme diz a Bíblia em Efésios 1, 13 em diante, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E para confirmar que você já foi selado, que você já foi regenerado, você deve batizar. Por que batizar, pastor Eugênio? Porque o batismo é um ritual estabelecido por Deus, começando lá na circuncisão, lá no Velho Testamento, aqui em Gênesis. E depois Jesus chega e muda como deve se proceder o ritual, não circuncidando mais, cortando lá a pele do prepúcio do órgão sexual do menino, mas utilizando a água. E precisa batizar, é uma ordem de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é importante também, viu, irmão? Agora mesmo alguém me procurou: batiza meu filho, pastor. É preciso batizar o teu filho. Por que eu devo batizar a criança? Sabe por quê? Porque a criança, o teu filho, ele faz parte do pacto da aliança. Quando ele crescer, ele decide. E por que quando ele crescer também, ele não decide também? Por que ele não decide também quando ele crescer? Se ele estuda ou não? Se ele vai vestir roupa ou não? Se ele vai alimentar ou não? Vocês estão vendo como nós deixamos tudo, a parte espiritual, a gente deixa para depois? Antigamente circuncidava a criança. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Depois nós vimos
Atos 2,37, dizendo que a promessa da salvação, a promessa do Espírito Santo é para nós e para os nossos filhos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que para batizar tem de crer. Criança não crê, só que a linguagem Mateus é uma linguagem direcionada para adultos. A criança, no 8º dia de nascido, também não cria, não. Quando eu batizei a minha filhinha Melissa, lá em Januária, reverendo Jeremias Teixeira batizou, e quando eu batizei Luna aqui em Montes Claros, com poucos meses, eu entendi que elas faziam parte do pacto da aliança. Quando Mel completou 11 anos, ela foi à frente da igreja professar sua fé em Cristo, dizendo: eu aceito sim o pacto que papai e mamãe fizeram. Eu também faço parte e quero seguir este Cristo. A mesma coisa foi Luna. Então aqui fala dos selados. Vocês lembram que o povo fala de negócio de a besta, a marca da besta, o tempo todo? Mas antes de falar da marca da besta, está falando de uma marca aqui, que é o selo, a marca do Espírito Santo de Deus. Aqui tem a marca daqueles que são eleitos, e vão ver depois a marca daqueles que não aceitaram a Cristo e que aceitaram a condução do anticristo. Por isso, quando nós chegarmos para falar sobre a marca da besta e o número 666, você vai ver que precisamos de discernir quanto a isso. E aqui fala, ó, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. E aqui fala, antes, né? E os alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu e você, e milhares e milhões e trilhões e bilhões, já lavaram as suas vestiduras, já alvejaram o sangue do Cordeiro. Por isso estão vestidos de vestiduras brancas. Lembra? Quando lá Deus mandou que Moisés passasse nos umbrais da porta uma marca com sangue, porque o anjo vingador ia passar, e o anjo vingador não era do demônio, não era do capeta, era o anjo do juízo de Deus. E quando passava e tinha o sangue nos umbrais, aquele selo, aquela marca, aqueles que estavam naquela casa tinham livramento. Nós já recebemos a marca, o selo. Você já foi selado, você é eleito, você já foi carimbado pelo selo do Espírito Santo de Deus. E nada, ninguém pode tirar o que Deus te deu, bênção. Hein? Olha o que diz aqui agora. 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Quando nós chegarmos lá, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor, nem ardor algum. E aqui diz, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, e os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E aqui diz que o Senhor aqui, 15, razão porque se acham diante do seu trono, do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Lembra quando Deus mandou fazer aquele tabernáculo, aquele santuário? Quando fala aqui seu santuário, está dizendo aqui que planificou tudo. Não existe mais tempo, espaço, circunstâncias, porque nós estaremos na presença daquele que é o Senhor dos senhores. O que a Bíblia fala que Jesus é? Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Deus em nós. Aqui mostra, e João vê a visão dos glorificados. Nós seremos semelhantes a ele, irmão. Eu repito aqui o versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos. Os selados aqui. Nós iremos depois estudar sobre a marca da besta. Iremos continuar depois falando dos selados, porque o Apocalipse, como eu lhes disse, aqui fala, é cíclico os acontecimentos, porque Deus teve esse propósito e Deus tinha para falar para aqueles irmãos algo
para que enchesse o coração deles de esperança. Eu termino aqui, meus irmãos, e eu esqueci de falar antes, mas eu estou baseando estes estudos do Apocalipse aqui em A Bíblia e o Futuro, com Anthony Hockman, também Hernandes Dias Lopes, O Futuro Chegou, também Mais do que Vencedores, William Hendricks, e no próximo vídeo eu vou te mostrar também uma enciclopédia do Champlin, que eu tenho baseado também para pesquisar, para poder direcionar vocês. Que Deus abençoe, continue orando por mim, e no próximo estudo, no capítulo 8, certamente continuaremos com a nossa alma incandescente, com o nosso espírito cheio de esperança, porque é isso que o Apocalipse traduz para os nossos corações. Até mais, povo de Deus.